Muito boa tarde, caros ouvintes, telespectadores da Rádio Webserve, nosso costumeiro programa Trabalhador em Foco. Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto, um dia importante na vida do trabalhador. Hoje é o nosso quinto dia útil do mês aí, né? Estamos novamente aqui hoje para tratar de dois assuntos, um tema mais, por assim dizer, uma conversa mais informal. Hoje trabalharemos um pouco a respeito do servidor público, se ele pode ou não ser dono, fazer parte de empresa, adquirir um CNPJ, um MEI, né? E no segundo momento vamos trabalhar um pouco sobre o direito digital também, crimes cibernéticos, né? Mais ou menos nesse sentido que caminharemos no programa de hoje. Hoje temos a honra de contar aqui com o nosso Dr. Antônio, com o Dr. Luiz Clóvis Machado, e de pronto já passo o meu boa tarde para o Dr. Luiz Clóvis Machado, para que faça suas considerações iniciais. Pois muito bem, boa tarde, comunidade que nos escuta. Eu dizia ontem para o Dr. Antônio da importância de nós abordarmos um tema de interesse específico do servidor público. Pode o servidor público, seja ele de qualquer esfera da administração, municipal, estadual, federal, pode ele praticar atos de comércio, pode ele figurar como sócio em uma empresa, pode ele ser gerente, administrador dessa empresa, pode ele cadastrar-se como microempreendedor. São questões do cotidiano do servidor, eu diria, Antônio, que é importante nós esclarecermos. Sim, é um assunto muito interessante, muito recorrente. Acontecem vários questionamentos a respeito de servidores públicos. Nos procuram aqui no escritório, às vezes que não é raro pessoas que investem, né, em outras rendas, mesmo que quando estão amparadas pelo serviço público, procuram investir num negócio, né, e tem essa preocupação, se eles podem montar um negócio próprio, se podem gerir esse negócio, como que funciona. Aí, nessa questão, nós temos que prestar um esclarecimento, né? Que é respondendo à pergunta se o funcionário público pode ter uma empresa, né? A resposta é positiva, no sentido positivo. Ele pode ter uma empresa, mas, como toda regra, há uma exceção, né? A legislação, nesse sentido, é bem clara, né? Que o servidor público ele pode ter uma empresa. Só ele não pode ter a gestão da empresa, né? Ele não pode gerir essa empresa. Ele pode figurar como acionista, cotista, comanditário, né? Dessa forma ele pode ser o sócio da empresa. Ele não pode gerir a empresa e ter o cargo de direção, né? Ele pode ser um sócio, mas não o sócio principal, o majoritário, digamos assim, que vai gerir a empresa, né? Essa é a resposta em si. Uma regra básica. Eu diria mais, eu diria que a primeira atitude de um servidor, se ele quer empreender no mundo empresarial, industrial, a primeira atitude dele é verificar o que reza o Estatuto do Servidor Público. Exato. Normalmente, lá no Estatuto do Servidor Público, vai constar um artigo que diz assim: é vedado ao servidor público participar da gerência, da administração de qualquer empresa. Bom, vedado, então, como disse o Dr. Antônio, ser sócio-gerente, ser sócio-diretor, ser sócio-dirigente, sócio da empresa, que tenha outras pessoas, outros sócios que administrem, não há problema nenhum. Então, essa é uma regra muito clara que precisa ser esclarecida. Pode constituir empresa? Pode. Pode ser sócio de alguma indústria, de alguma empresa? Pode. Só não pode constar no contrato social como gerente, administrador, diretor e etc. Essa é uma regra geral. Eu pergunto, pode o servidor público, então, ainda que não seja o gerente, o administrador,
trabalhar nesta empresa, eu diria, trabalhar não. Ele pode participar de reuniões visando saber do andamento daquela empresa. Né? Ele pode participar das prestações de conta que aqueles sócios que são os gerentes, os administradores, têm o dever para com os demais sócios. Então, não pode o servidor público, mesmo que não seja gerente, mesmo que não seja diretor, ele não pode participar de atos de gestão. Ele não pode comprar, não pode vender, não pode dar ordem lá dentro da empresa, porque isso configura atos de gestão. Então, mesmo que ele não conste no contrato social como gerente ou como diretor, né, ele está impedido de chegar na empresa e determinar ordens, né, porque aí ele estará infringindo o seu estatuto. Né? Então, é importante que o servidor tenha presente que ele pode participar de reuniões na empresa, mas eu diria assim, reuniões de diretoria, para saber do andamento da empresa, para saber como os demais sócios estão administrando essa empresa. Exato. Mesmo que ele tenha 30 horas, Exato. mesmo que ele tenha já 20 horas, ele não pode, naquele horário que sobra, ir lá na empresa e agir como que gerente fosse. Exato, só complementando, ele pode participar das tomadas de decisões, mas jamais como gestor ativo, né? Tomada de decisões entre os sócios. Entre os sócios. Perfeito. É. Digamos que é uma participação intra-corpus, né? Interna. Outra questão interessante, que já houve questionamento, é o seguinte: se a pessoa já exerce atividade empresária, né, ela fez um concurso público, acabou passando no concurso público, daí o questionamento: eu preciso sair da empresa agora para assumir o cargo que eu vou ser nomeado, que eu passei no concurso público? Esse questionamento já ocorreu, né? E é interessante que a orientação, e que deve prosseguir nesse sentido, que inclusive até para seguir a legislação, se tu é o administrador na ocasião da empresa, tu tem que deixar o cargo. Né? A regra é a mesma. É a mesma. Tem que alterar o contrato social, não para a saída dele da empresa, mas para que lá no contrato social ele deixe de ser o gerente ou administrador. Exato. Isso acontece muito na esfera pública federal, né? Quando é nomeado empresários para um cargo, né? Uma nomeação de um cargo público, né? Tem que se licenciar, digamos, da empresa que ele exercia a direção. Não pode ser concomitante. Até o funcionário, a questão dos funcionários públicos federais tem normas, tem uma lei específica que a rege. Exato. Como o Dr. Machado disse, indo nos municipais e estaduais, sempre consultar o regime E a jurídico. primeira coisa a fazer é consultar o regime jurídico, Exato. para ver o que ele permite ou não. Mas eu, do estado do Rio Grande do Sul e da maioria dos municípios, eu sei que permite. Sim. Só não pode o servidor público ser o gerente, o administrador, ainda que de fato. Exato. Muito menos de direito, mas ainda que de fato. Inclusive, na pauta da uma legislação específica a nível municipal, digamos, se aplica por analogia à legislação federal e estadual, né? Se for omissa, digamos, no município, usar a analogia, né? A regra é a mesma. Muita dúvida tem também agora com relação à empresa individual. Sim. Ou ao MEI, microempreendedor. Pode o servidor constituir empresa individual ou constituir um MEI? Aí, eu particularmente, posso respeitar a opinião diferente, eu particularmente penso que empresa individual, né, registrada na junta comercial, penso que não, porque aí o servidor incorpora a personalidade jurídica, como também o próprio ato de gestão. Exato. Tem alguns entendimentos que, com relação ao MEI, possa se pensar diferente. Mas existe entendimento também que se aplica ao MEI a mesma orientação daquelas pessoas jurídicas individuais. Ou seja, o cidadão que constitui o MEI, sendo servidor público, também não poderia
empreender, porque sendo MEI, é uma situação similar a uma empresa individual. Exato. Ele, além de de incorporar a figura de uma pessoa jurídica, ele também seria o gestor de si Exato. próprio. Exatamente. Agora, uma opinião minha, isolada, eu penso que na questão do MEI, a situação ao longo do tempo vai ser mitigada. Sim. Porque depende muito da proporção do teu negócio. Hoje eu posso constituir uma empresa individual para empreender em uma venda de 100 mil reais por mês. Exato. Né? Sim. Agora, no MEI, onde eu vendo maçã, roupa, salame, queijo, para completar o meu orçamento doméstico, Sim. cujas minhas vendas talvez não ultrapassem a 10 mil, 5 mil no mês, com todo o respeito. Aí já entra princípios da dignidade humana, Exato. né? Do bem-estar social, da família. Exato. Então eu penso que a regra ela deve ser relativizada. Agora, falando dogmaticamente, Sim. à luz da legislação, não pode. É compatível, né? Não pode. Também seria interessante até ressaltar, né, e no caso não respeitar, né, essa legislação, o que pode acontecer as penalidades para o servidor público, né? De não respeitar a legislação, a administração pública ela pode punir o agente, né? E se vai de desencontro ao interesse público, né? Pode instaurar um PAD, do PAD pode instaurar um procedimento administrativo. Exato. Primeiro aberto para a sindicância, né? Depois um PAD, um processo administrativo disciplinar, e as penalidades são as seguintes: pode ocorrer uma advertência, né? Uma suspensão, ou até, dependendo da gravidade do caso, uma demissão, né? Né? Então seria importante ressaltar, né, esses pontos, né? Sem contar que o Ministério Público pode ver isso como improbidade administrativa. Exato, muito bem lembrado. E ajuizar uma ação civil pública visando coibir essa atividade irregular e pleiteando dano moral coletivo. Exato, perfeita informação. Então, além da sindicância, do processo administrativo, das penas na esfera administrativa, é preciso que o servidor tenha presente a atuação do Ministério Público, né? Porque flagrantemente uma improbidade administrativa. Exato. Em resumo, então, o servidor público pode abrir uma empresa, pode ser sócio, só não pode gerir a administração e tem que tomar muito cuidado conforme é a legislação, para evitar uma futura dor de cabeça. E tomar muito cuidado quando ele pensar em abrir uma empresa individual ou um MEI. Exato. Bastante cuidado. Mas em síntese é isso, eu não vejo assim muita dificuldade nessa matéria. Exato. Né? De compreensão. Mas é importante porque hoje nós temos muitos servidores com horário reduzido, 20, 30 horas. Perfeito. Né? E muitas vezes completam a renda exercendo outra atividade. Agora, o que não é proibido é exercer atividade exercer uma atividade mínima, por exemplo, de subsistência. Por exemplo, e isso é uma exceção que dá para falar, por exemplo, o cara ser pequeno agricultor. Perfeito. Né? Pequeno agricultor, tem a sua chácara, tem a sua terrinha, vai lá, trabalha, vende o seu milho, vende o seu porco, vende a sua galinha, vende o excedente. Não, isso não é visto como uma atividade empreendedora, uma atividade empresarial. Então, e até porque o servidor aí nessa situação age com o CPF. Isso, né? Age como um complemento de sua renda. Então não há impedimento nenhum nisso. Do contrário, teria deputado, juiz, promotor, prefeito, senador e não sei mais o que, todo mundo sendo processado, até porque muitos desses, como eu disse, têm a sua chácara, têm a sua propriedade rural, enfim. Né? Sim. Interessante trazer à baila um assunto também que, complementando o que tu comentaste, doutor Machado, a respeito do servidor público, também tem a opção de montar uma EIRE, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, né? Que tem entendimentos, últimas doutrinas majoritárias,
que não se considera exercício de gerência ou administração de sociedade privada a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada. Então, está sendo permitido pelo Congresso, né? É a mesma, a Irene é a firma individual que exato. nós falamos. Sim. É a empresa individual. Então, Agora, como eu disse, essas situações, ela é levado muito em conta o montante da atividade. Uma coisa é você administrar como Irene, como pessoa, como firma individual, uma empresa que tem um faturamento de 100, 200 mil por mês. Exato. Outra coisa é você vender queijo, salame, banha, para subsistência, né? Para subsistência, para completar a renda. Exato. Né? Tem que observar. Então, isso é muito relativo, né? Doutor Cid, ainda temos um tempinho, vamos agora vamos dar uma destoadinha desse nosso assunto também de grande importância, para nós adentrar um pouco também, que a gente havia comentado num programa anterior, um pouquinho dos crimes cibernéticos, né, doutor Antônio, que até havíamos comentado hoje pela manhã. Cibernéticos ou na internet? Na internet, né, uma nomenclatura apenas. Um sinônimo, uma singularidade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu vejo a internet, hoje, a minha avaliação, eu vejo a internet como a exteriorização do caráter das pessoas. Exato. Perfeita colocação. Aquilo que eu escrevo na internet demonstra o meu caráter. Exato. Tá? Então, por aí a gente já sabe o quanto as pessoas extrapolam os limites da moral, dos bons costumes, da ética, da boa educação, quando não ultrapassam as fronteiras da criminalidade, se escondendo atrás de uma tela, ofensa contra a honra, caluniando, difamando, injuriando, ofendendo as pessoas. Então eu fico imaginando, quando eu me deparo com pessoas agindo dessa forma, que cidadão nós temos, que caráter essas pessoas têm. E a inclusão digital demonstra muito isso, cara. Não, e aí elas acreditam, por outro lado, elas acreditam que o fato de estar na internet não tem responsabilidades naquilo que falam, naquilo que dizem, naquilo que opinam. Acreditam que a internet é uma terra de ninguém, né? E estão erradas. E estão equivocadas. Já desde o marco regulatório da internet já começou a legislação ser aplicada nesses casos, né? Não existe, não é uma terra sem lei. Tem obrigações, inclusive crimes, ofensas, tudo é reparado. O Código Penal, antes desses crimes novos que foram agora introjetados nesse marco regulatório, o Código Civil, o Código Penal já há muito tempo falava dos crimes contra a honra. Exato. Só que agora, além dos crimes contra a honra prevista no Código Penal, o sujeito que extrapola e que se comporta com mau caratismo, digamos assim, nas redes sociais, está sujeito a esses crimes específicos e especiais nesse marco regulatório. Isso. E eu creio que, até brincando, é um mercado farto para os advogados. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque cada ofensa na internet, se o ofendido resolver processar o ofensor, é 3 mil de dano moral. E dano material se tiver configurado. Exato. Né? Então, além do processo crime, sujeitando a pessoa a ter que fazer até uma transação penal. Né? Quer dizer, e as pessoas não se dão conta disso. Então, eu vejo dois problemas. O primeiro é uma questão de caráter, de educação. Ali está provado que as pessoas têm que fazer uma reforma íntima, têm que olhar para dentro de si e têm que começar a agir diferente. Né? E o outro lado é considerar que a internet seja uma terra de ninguém, uma terra sem lei, e que não há responsabilidade alguma naquilo que eu falo, naquilo que eu exteriorizo. Com certeza, responsabilidade sempre. Né? Eu tive um caso que reiteradamente a pessoa ofendeu o outro e logo em seguida alguns amigos compartilharam aquela ofensa. E a justiça não só condenou quem ofendeu, como também condenou aqueles que compartilharam aquela informação
ofensiva, porque entenderam que eles deram publicidade, contribuíram, né, para que a honra do ofendido fosse o mais longe possível, consequentemente, né, mandou indenizar 4 mil reais, perdão, pelo ofensor, e 2 mil reais tiveram de pagar a indenização àqueles que compartilharam. Muito bem, meus amigos. O assunto é interessante, é de grande relevância, mas devido já ao nosso horário estar se esgotando, gostaria mais uma vez de agradecer a presença dos amigos, agradecer aos telespectadores, desejar a todos um bom final de semana e na certeza que semana que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.